Olá, meu aluno, seja bem-vindo para mais uma aula. Hoje, hoje continuamos os nossos estudos no tópico 3, morfologia. Você já sabe, né? Nós estamos no terceiro momento. Para que você compreenda perfeitamente onde nós estamos, vamos entender essa numeração? Olha, agora é 3.7. Nós estamos vendo as classes gramaticais, né? Já vimos estrutura de palavras, formação de palavras e agora estudamos as classes gramaticais. Professora, cadê a mensagem? Está em tela. Essa é a nossa reflexão. Educação é o passaporte para o futuro, porque o amanhã pertence àqueles que se preparam para ele hoje. Malcolm já nos disse isto. E você deve concordar, porque é exatamente isso que você está fazendo. É exatamente assim que eu observo a sua caminhada. Professora, fácil não está. Eu sei que não está fácil, mas o bom é que você possui uma fé, e essa fé vai levar você para onde você desejar. Ok, Cláudia, e o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar entendendo onde nós estamos, porque organização é tudo. Primeira parte do edital, missão dada, missão cumprida, toda gravada, compartilhada. Tópico 2, também a chamada semântica. Vimos perfeitamente o que significa esses conteúdos, né? Sentido, emprego dos vocábulos, campos semânticos, emprego de tempos e modo dos verbos em português. E estamos aqui, exatamente aqui. Reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais, processos de formação de palavras, mecanismo de flexão dos nomes e verbos. Já vimos o processo de formação de palavras. Agora nós estamos passo a passo discutindo as classes gramaticais. Ok, Cláudia, quais são as classes gramaticais? Vamos relembrar? Nós já vimos substantivo, adjetivo, vamos ver pronome, artigo, numeral, verbo. Essas 6 são consideradas classes variáveis, mas ainda vamos estudar advérbio, preposição, conjunção e hoje é dia de interjeição. Essas 4 são chamadas de classes gramaticais invariáveis. E aí, estamos juntos? Você está entendendo onde nós estamos? Exatamente neste momento. Repare que quando eu terminar de explicar essas 10 classes gramaticais, nós teremos fechado o tópico 3 e vamos para um outro momento do edital. O que eu preciso falar para vocês, preste atenção, nós vamos estudar essas classes na justa medida do que vocês vão precisar. Cláudia, eu preciso me aprofundar muito em cada uma dessas classes? Não! Você vai prestar um concurso onde todo o conteúdo do seu edital, todo esse conteúdo vai ser articulado. É importante, muito importante que você saiba reconhecer, saiba a utilidade principal de cada item do seu edital. É muito mais producente do que você ser um especialista, saber muito de classes gramaticais, mas não tanto de sintaxe. Vamos fazer a realidade acontecer aqui no nosso treinamento também, porque eu sei que não é fácil pagar uma dívida de uma vida inteira, onde as escolas tendem a abandonar um pouquinho esse idioma e o aluno parece que conhece português efetivamente no concurso público. Eu sei da sua dificuldade, eu sei perfeitamente que não é fácil, do dia para a noite, o meu aluno tornar-se especialista em língua portuguesa. Aproveito esse momento para agradecer também todo o carinho que vocês vêm tendo comigo. Eu recebo muitas mensagens, né, pelo YouTube, no meu Zap. Gente, eu faço isso de coração e eu quero muito, depois da prova, receber mensagens de todos vocês falando que tudo valeu a pena. E por sinal, se você também concorda que esse projeto ele é producente, ele ajuda pessoas, ele está ajudando você, por exemplo, eu peço para que você se inscreva no canal, porque da mesma forma que eu recebo vários elogios, né, pessoas agradecendo, eu recebo também questionamentos do tipo: professora, onde está a aula de exercícios? Professora, onde está o tópico tal? Porque eles vão lendo, né, comentários de colegas e eles não sabem. Alguns alunos não sabem onde estão os conteúdos. No momento que você se inscreve no canal, você fortalece o canal, você encontra toda a sequência da gravação, está toda lá por ordem, ok? E vou fazer mais um pedido. Se fizer sentido para você, se esse projeto estiver ajudando verdadeiramente, dê um like.
porque você vai estar ajudando o projeto da mesma forma que ele está ajudando você, ele vai poder ajudar mais pessoas. É isso que eu peço. Eu vou sempre fazer o meu melhor, mas se você puder contribuir, enquanto eu cuido de vocês, Deus cuida de mim. Enquanto vocês cuidarem de outros, Deus cuidará de vocês. É assim, é uma corrente do bem. Tá legal? E aí vamos voltar, porque nós temos muito para conversar ainda. E no momento, eu quero fazer a seguinte pergunta: o que é, professora? O que é interjeição? Ok, gente, interjeição, vamos deixar claro que interjeição é uma classe gramatical muito fofa. Sim, eu costumo brincar falando que das 10 classes gramaticais, a interjeição é a única humanizada. Como é que é, professora? Sim, é a única capaz de representar verdadeiramente o estado da alma de um ser humano. As emoções, o medo, o pavor, o ódio, o frio, tudo que você possa imaginar. A interjeição nasce para isto. Então, enquanto as outras comunicam mil coisas, a interjeição foca só nesses sentimentos, né? Então, ela busca comunicar o que o ser humano está sentindo, e é muito importante que você entenda que essa classe gramatical, muitas das vezes pequenina, né? Ela traz como característica visual o ponto de exclamação logo após. É pista? É, tudo vale a pena, né? Outra observação: a conjunção é classe gramatical. No mundo sintático, ela não existe. No mundo semântico, ela é poderosa. Todas essas informações montam o que vocês vão precisar. Não vão precisar se aprofundar, mas precisarão reconhecer e entender qual é a sua função primária. Então, vamos a ela. O que é interjeição? Interjeição é classe gramatical invariável que expressa emoções e estados de espírito. Servem também para fazer convencimento, né? E normalmente sintetizam uma frase exclamatória. Puxa! Ou apelativa. Cuidado! Interjeição está ligada a sentimentos. Psiu, tomara, meu Deus, bravo, Nossa Senhora, cuidado. Gente, é muito fofa, não é? Essa classe gramatical, ela é tão poderosa que ela sozinha, essa classe gramatical sozinha, representa uma frase. Todos nós sabemos, quando nós chutamos uma pedra e dói, às vezes uma palavra, ufa, alivia a dor. Essa palavra que você emitiu na hora de ter chutado essa pedra, no momento que você chutou essa pedra, é uma interjeição, possivelmente, que pode, inclusive, aparecer em forma de um palavrão, de uma palavra calão. Está valendo. Locução interjeitiva. Uma coisa é interjeição e outra é locução interjetiva. Essa locução interjetiva nos coloca no mesmo quadrado, mas há uma diferença, essa diferença já foi conversada, né? Se eu tenho um adjetivo, eu tenho uma palavra. Locução adjetiva, mais de uma palavra. Se eu tenho verbo, uma palavra. Locução verbal, mais de uma palavra. Interjeição, uma palavra. Locução interjetiva, mais de uma palavra. Assim como todas as locuções, a locução interjetiva é uma expressão que vale por uma interjeição. Alguns exemplos: meu Deus do céu, santo Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, valha-me Deus. Vocês estão percebendo, né, como elas são expressivas. Há palavras que expressam surpresa, alegria, aplauso, emoção e mais. São as interjeições. Essa classe de palavra procura expressar de modo vivo um sentimento. Preste atenção nessa tirinha. Snap, ai! Snap, ai! Snap, ai! Aí o Garfield, mais uma! Snap, ai! Aí ele pensa, né? Bem, o John achou todas as armadilhas para rato. E aí? Repare que essa charge poderia tranquilamente cair no seu concurso. Sim. E o que nós temos aqui? Todas as interjeições você pode observar, seguida de ponto de exclamação. E essa interjeição não está ali no vazio.
Ela não é só um conjunto de letrinhas, não, ela é poderosa, ela é uma frase. Quando Snap aparece, é porque o dono lá do Garfield caiu numa armadilha. E, claro, machucou. Aí ele grita, ai! E o Garfield está contando, né? Mais uma. E aí, no final, ele chega à conclusão, ele encontrou todas. De qualquer forma, o dono não precisou elaborar um período, início, meio e fim, uma frase referencial. Não, meus alunos, dá para se entender perfeitamente o poder da interjeição. Como isso pode cair na prova, a banca pode pedir o valor semântico da interjeição ou da locução interjeitiva. E como eu percebo isso, professora? 99,999 dentro de um contexto. Quais são os contextos mais próprios para se observar a interjeição? No comum, tirinhas. As tirinhas são poderosas, os textos infantis, né? E as charges também. Mas isso não quer dizer que em uma narrativa, em um texto dialogal, essa interjeição não vai acontecer. Ficou claro isso? Então, preciso ser um PhD em interjeição? Não, você só precisa entender do poder de uma interjeição e lembrar de algumas características. Uma delas, invariabilidade. Outra, não possui função sintática. Vamos continuar? Para entendermos todas as definições de interjeição, vamos analisar este poema. Interjeição. Ah, lá vem ela bela. Ó, ri meu coração de satisfação. Olá, dizem meus lábios a ela. Olé, diz a presença à solidão. Avante, avante, coragem, coragem. Cala meu medo, fala meu coração. Viva! Que maravilha de paisagem! Psiu, é ela chamando minha atenção. Shhh, tomou minha paixão. Pudera! Estava diante de meu desejo. Silêncio! Era demais a emoção. Bis! Acabara de receber um beijo. Te amo, disse sua boca. Não resisti à vontade louca. Gritei alto. Oba! Calmax, gente. O que falar? O que falar da expressividade deste poema? É lindo, né? Repare que o poder da interjeição deu toda a vivacidade à mensagem do autor. Claro, tratava-se de um homem apaixonado. Repare que as interjeições foram escolhidas exatamente para sinalizarem a temática da mensagem seguinte. De qualquer forma, o poema não seria o mesmo sem a presença das interjeições. Você analisou quantas interjeições? E o que elas têm em comum? E o que elas não têm em comum? Vamos pensar um pouquinho mais sobre esse poema. Primeiro, não variam de forma. Oba variou de forma por razões estilísticas, uma vez que se trata de um poema, mas a interjeição é classe gramatical invariável. Então, isto é o que elas têm em comum. Segundo, não exercem função sintática alguma, exceto oba, que por servir de complemento do verbo gritar, se torna um substantivo. Repare que todas essas diferenças, todas essas articulações, a banca pode cobrar de vocês. Note que os vocábulos em destaque são interjeições, pois, primeiro, apresentam respectivamente valores semânticos de admiração, alegria, admiração, desejo, saudação, chamamento. Tudo isto é papel da interjeição. A interjeição é a classe gramatical naturalmente preparada para esse tipo de intervenção. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que eu posso comunicar emoções através de um substantivo, saudade. Mas repare que não é a mesma coisa. Eu posso comunicar sentimento através de um substantivo, ódio, mas não é a mesma coisa. Qual é a classe gramatical que materializa isto? A interjeição, porque ela só nasceu com essa intenção. O substantivo, como nós já vimos, nasceu com a incumbência de nominalizar. Então, na verdade, ele nominaliza o sentimento, né? E a interjeição, essa classe não vai
nominalizar, ela vai representar. Ela sobe no palco e incorpora o sentimento do dono, ok? Ficou claro isso? Vamos continuar, porque essa classe gramatical é muito tranquilinha, gente. Identificação. A interjeição é facilmente identificada porque é uma palavra seguida do ponto de exclamação, primeira característica. E, ainda que isso não ocorra, a entonação sempre indicará um sentimento expresso por ela. No comum, a interjeição aparecerá seguida de ponto de exclamação. Mas, professora, pode ocorrer dela não apresentar esse ponto de exclamação? Pode. Ficou claro isso? É muito importante que você preste atenção nisto, porque senão você fica esperando o ponto de exclamação, ele não aparece e você acha que não é interjeição. Por isso que é importante dialogar com o texto e ser verdadeiramente um leitor do material. Não é só olhar pela característica. Feito? Ok? Muito bem, vamos continuar. A interjeição é facilmente identificada, então já falei pelo ponto de exclamação, tá? Meu Deus, é um anjo aquela menina. Ah, mulheres fúteis, quando ireis mudar vossa postura? Elas não vão sequer te cumprimentar. O que nós temos aqui em pauta? Eu não falei para vocês? Eu não falei que é muito comum essa interjeição aparecer, aliás, é marca, né? Aparecer com ponto de exclamação? Mas será sempre? Não. Aí eu trago uns exemplos para você. Olha o A, mulheres fúteis. Esse A também é uma interjeição. E não trouxe o ponto de exclamação, mas eu percebo a manifestação, né, do sentimento, da indignação do autor. Elas não vão sequer te cumprimentar. E agora? Esse não há ponto de exclamação. Há reticências, mas também é uma interjeição. Então, vamos unir o útil ao agradável? É muito importante memorizar a aparência, dicas visuais facilitam na identificação, mas o que é soberano, o que é primordial? Entender as intenções. Qual foi a intenção que o autor teve ao colocar mulheres fúteis? Claro que ele está ali em um momento de desdenho, né? Então, esta palavra ela vai ser interjeição, apesar de não apresentar o ponto de exclamação. Dialogue com o texto. Texto lido é texto mapeado pelo dono. Quando o dono da leitura mapeia o seu texto? Primeiro, quando ele dialoga com o material. E ao dialogar com o material, ele é capaz de entender as funções, porque essas palavras fora de um texto, elas apresentam alguns comportamentos. Substantivo nominaliza, adjetivo qualifica, verbo dinamiza, mas dentro de um texto, meu amigo, tudo pode ser ressignificado. Cantar, por exemplo, que nasce para ser verbo, pode, dentro de um texto, comportar-se como substantivo. O cantar das crianças encantava o pai. Então, preste atenção. Quem manda é o texto. E nós temos que ser leitores para não cairmos em ciladas dessas questões de concursos públicos. Vamos avançar. Muito bem. Observação. Depois de interjeição seguida de exclamação, numa frase igualmente exclamativa, usa-se letra minúscula após o ponto. Ficou claro isso? Olha aí quem aparece, gente. Outra tirinha que promete, né? Mafalda, criança muito, muito inteligente, politizada. E o que ela está falando? Basta! A classificação de uma interjeição se dá por seu valor semântico no contexto. Na fala, a entonação diz tudo. Ok, mas no dia da prova, você vai receber esse privilégio? Você vai poder ouvir alguém ler esse texto? Eu costumo falar para os meus alunos que a nota seria outra se eles deixassem eu entrar na sala e ler a prova. Sim, para os meus alunos. Se o fiscal deixasse eu só ler a prova para os meus alunos, eu tenho certeza que a nota iria melhorar. Então, uma leitura bem feita entrega gabarito, gente. Então, entonação é muito legal, mas quando oralizada, na prova vocês não vão poder ler e nem pedir para ninguém ler a prova de vocês, é no silêncio, né? A leitura vai ser aqui, ó, no mental. Cria uma personagemzinha e peça para essa personagem ler para vocês, tá?
Continuando, aqui alguns exemplos, né? Aplauso, louvação. Bis, bem, bravo, viva. Afugentamento. Arreda, fora, passa, sai, roda. Advertência, alerta, cuidado, alto lá, calma. Alegria, oba, eba, viva, ó, uau. Apelo, invocação. Alô? Olá? Oi? O que vocês estão observando, gente? Vocês acham que só essas apresentadas vão dar conta da tradução das possibilidades de sentimentos da alma? Não. Então, você já sabe, né, meu aluno? Existem muitas e muitas e muitas e muitas. Vai ficar desesperado? Não, professora, porque eu sou leitor. Então, eu vou acompanhar o meu texto, vou dialogar, vou perceber a alma das personagens, vou entender a intenção do escritor e vou ganhar, porque esta prova ninguém me tira. Adoro quando vocês pensam e falam desta forma, porque é exatamente pensando desta maneira que eu convido a vocês a repetirem esta frase. Não pare até conseguir o que quer. Não pare até conseguir o que quer. Simplesmente porque essa é sua vez. Alguém já falou isto? Não? Estou falando. É agora. Esse concurso é seu. E você não vai, de maneira alguma, deixar nada e ninguém parar. Interjeição pode chegar toda a gramática, porque desta vez o concurso pertence exatamente a você, meu aluno. E aí, professora, você viu? Interjeição já foi. Então, vou terminar esse encontro da mesma forma que eu comecei. Educação é o passaporte para o futuro, porque o amanhã pertence àqueles que se preparam para lá, investindo no hoje. Quer dizer, se prepara para o amanhã, investindo toda a energia, toda a sua energia no hoje e no agora. Acredite, hoje é fundamental para você amanhã festejar sua aprovação. Repare, o que nós estamos fazendo? Nós estamos apresentando as classes gramaticais, entregando o suco. Eu estou espremendo a laranja, jogando o bagaço fora, e eu só vou entregar a você, meu aluno, o essencial para que você faça uma boa prova. Eu respeito o seu tempo, eu respeito a sua limitação, o tempo não está sobrando, é muita matéria, não é só língua portuguesa que você tem de estudar, mas eu quero contribuir fortemente na sua aprovação. Então, espero você no nosso próximo encontro. Até daqui a pouco.